Meus irmãos, esse é o nosso segundo estudo dessa nova série que a gente iniciou de estudo de quintas-feiras, e o nosso tema é homem e mulher, parceiros no reino de Deus. Então, o nosso propósito é estudar durante esse período a parceria que deve haver entre homem e mulher no reino de Deus, em prol do reino de Deus. E na semana passada, o Guilherme começou o estudo aqui, falando acerca da criação do homem e da mulher, de Adão e Eva, e que Deus tinha como propósito de que eles fossem uma equipe e que juntos trabalhassem. Tinham funções específicas, tinham funções determinadas pelo próprio Deus, a mulher tinha dela, o homem tinha dele. Contudo, entretanto, todavia, deveriam trabalhar em conjunto, em parceria, um junto do outro, um apoiando e colaborando com o outro. A gente bem sabe que com a entrada do pecado, isso foi distorcido. E hoje, eu acredito que o Guilherme falou isso aqui na semana passada, para que a gente possa buscar ou reaver a verdadeira relação entre homem e mulher, sem que haja opressão, sem que haja abuso, sem que haja briga, ciúme, disputa. Para que a gente busque essa verdade de novo, a gente deve voltar ao Gênesis. Porque uma vez que o pecado entra, ele traz inimizade entre homem e mulher. Ele traz uma briga, uma rixa entre homem e mulher. E isso a gente vem colhendo fruto disso até hoje. Seja na sociedade, seja na família, seja no emprego, seja lá onde você for, você vai ver essa briga entre os sexos, quando na verdade não deveria existir, porque Deus tinha um propósito de que ambos se unissem para que formassem uma equipe para glorificar e exaltar o nome dele. Então, se hoje queremos ter uma relação entre homem e mulher, de acordo com a vontade de Deus, a gente deve voltar lá no Gênesis e buscar qual era o plano de Deus para esse casal antes do pecado entrar, porque depois que o pecado entra, o problema começa. Vamos lá, o nosso segundo estudo de hoje, nós vamos falar de uma outra equipe. Falamos de Adão e Eva, hoje a gente vai falar da equipe de Moisés. Mas abre lá comigo em Miqueias. Miqueias capítulo 6. Miqueias é um profeta menor, um dos últimos profetas lá do Antigo Testamento. Miqueias 6, 4. Sandro disse que nunca falou com Miqueias. Vai ser a primeira vez que ele vai conversar com Miqueias. Miqueias não é pequenininho, não. Miqueias 6, 4, certo? Diz assim um texto de Miqueias. Acharam aí? Depois de Jonas, antes de Naum, antes de Abacuque, Miqueias. Calma aí que o Sandro está abrindo. Miqueias é difícil. Os profetas menores ficam sempre coladinhos. É depois. Você deixa na igreja, né? Tá vendo aí? Hoje você vai levar para casa essa Bíblia, né? Para você treinar. Vamos lá. Miqueias 6, 4 diz assim: Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Vou ler de novo. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Vamos parar aqui. Quase 400 anos depois que Josué desceu, com os seus familiares, ele e aproximadamente 70 familiares para o Egito, lembra? Teve uma fome, teve uma escassez de alimento lá na terra do povo de Israel. Josué desce, permite que seus irmãos desçam, que ele era o governador, para o Egito. José. E ali, o povo que chega com uma família apenas de aproximadamente 70 pessoas, prospera abundantemente, ao ponto de, quando José morre e a sua fama e o seu prestígio são esquecidos, o povo do Egito começa até mesmo a se incomodar com o tamanho do povo de Israel, com o tamanho da prosperidade, da bênção que o povo de Israel tinha. E aí começa a opressão, começa a perseguição, começa o povo a ser escravizado. Então aí levanta-se um grande clamor. É bem verdade que parte dessa opressão também se dá pelo fato de muitos dos israelitas terem se acomodado com o Egito e se assemelhado ao povo do Egito. Muitos se tornaram inclusive idólatras.
Muitos, inclusive, esqueceram de o Deus que os havia levado para lá, para o Egito. Mas o que acontece? O povo, sendo oprimido, levanta um grande clamor e aí nasce uma esperança. Essa esperança era um libertador. Já falei sobre isso aqui várias vezes na igreja. Toda vez que surge um libertador, toda vez que surge alguém no Antigo Testamento assim, de destaque, você pode ter certeza que esse alguém está apontando para Cristo. Ah, Moisés foi um grande libertador. Foi, mas ele era apenas uma sombra de Cristo. Ele era apenas um tipo de Cristo. Ah, José foi um grande salvador do seu povo, porque se não fosse José, o povo ia morrer de fome. Mas José era apenas um tipo de Cristo. Ele apontava para Jesus. Então todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E agora não é diferente. O povo está oprimido, o povo está passando por uma situação dificílima, e aí Deus escolhe fazer de Moisés o libertador do seu povo. E aí, para começar a questão, antes mesmo da gente falar dessa equipe que Deus formou para libertar o povo de Israel, a fé dos pais de Moisés foram muito importantes nesse processo. Essa equipe, apesar de eu vou falar da equipe Moisés, Arão e Miriam hoje, mas antes mesmo de Moisés, Arão e Miriam formarem uma equipe para libertar ou para liderar o povo para fugir do Egito, Deus já tinha levantado Arão e Joquebede, os pais de Moisés, para que eles alimentassem a fé que eles tinham no coração dos seus filhos, porque, como eu disse, grande parte do povo de Israel já tinha se desviado, grande parte do povo de Israel já estava satisfeito, tanto estava satisfeito, não sei se vocês lembram, que quando chega no caminho do Êxodo e falta algumas coisas, carne, falta alguns quitutes, eles falam, pô, Moisés, era melhor ter ficado lá no Egito, lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha vários tipos de comida. Aí tu trouxe a gente aqui vai ficar comendo só maná e bebendo água? A gente não quer comer só maná e beber água. Então o povo estava acomodado para o Egito. E aí, eu queria chamar atenção para isso, para a importância que os pais têm. Claro que depois os filhos crescem e nem todos permanecem na presença do Senhor e nem todos tomam as decisões que nós gostaríamos que tomassem. Mas há uma grande importância na vida desses três, são irmãos, Moisés, Arão e Miriam. Do que eles se tornaram, há um papel muito importante de quem foi Joquebede e Arão, os pais deles. Então, enquanto Israel estava se entregando para os ídolos, essa família permaneceu fiel e não deixou que a fé fosse esquecida. Tem duas passagens que falam um pouco sobre isso. É Atos 7:20. Atos 7:20. É a pregação de Estevão, né? Antes de morrer, Estevão está pregando, e aí ele fala assim, Atos 7:20. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Vamos agora lá em Hebreus. Hebreus 11. Hebreus lá na frente, 11:23. Hebreus 11:23. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Havia um decreto, a gente bem sabe, que as crianças deveriam ser mortas. E aí, demonstrando uma fé tremenda, a mãe de Moisés, olha que coragem, ela sabendo que aquela criança era formosa aos olhos de Deus e que algo havia de especial naquela criança, ela tem o ato de fé, a coragem de pegar seu filho, colocar num cesto e colocar no rio, tendo certeza de que aquele que prometeu, Deus prometeu um libertador, iria guardar aquela criança. E aí, a irmã de Moisés também tem um papel principal aqui, né? Que é a Miriam. Ela vai ao lado do cesto de Moisés, fica de longe acompanhando. O pessoal deve ter uma ideia disso, porque há pouco tempo teve uma novela sobre isso. E quando a filha de Faraó pega o bebê, a menina entra e diz: olha, eu conheço a mãe e sei que ela pode amamentar a criança, já que a filha de Faraó não tinha leite, não tinha como amamentar a criança. E aí, esse é um período crucial, porque é o tempo em que Moisés, e isso é muito interessante, porque a não ser que a gente entenda que a Bíblia menciona apenas 3 meses e Moisés ficou mais tempo do que a Bíblia menciona, é algo extraordinário, se é que Moisés ficou só 3 meses na casa dos seus pais, que Moisés nesse período pequeniníssimo, é algo milagroso.
Com 3 meses, criança não consegue ter percepção disso. Mas você vê que 80 anos se passam e Moisés sabia quem era o seu povo. Moisés sabia quem era o seu Deus. Moisés sabia quem ele era. E quando você fez essa convicção, ele não adquiriu no palácio com a filha de Faraó. Ele adquiriu na casa dele, com os pais dele, com Arão e Joquebede. Então, essa importância dos pais na formação e na criação de um filho, a gente percebe aqui. Tanto é que os anos vão se passar e esse empenho dos pais de Moisés vai se mostrar verídico, ou melhor, válido, porque quando Deus o chama, ele se propõe a obedecer à voz de Deus. Talvez seja por isso, é claro que isso não vai justificar a atitude de Moisés, mas talvez seja por isso que quando Moisés vê um egípcio, que até então era muito mais próximo dele do que o povo de Israel, ele foi criado no meio do povo do Egito, ele agride, né, e chega a tirar a vida de um soldado egípcio, para defender um israelita. Isso é justificável, pastor? Não, Moisés pecou e errou nessa atitude, mas talvez o que o moveu a ter essa atitude era a convicção de que ele era um israelita, de que Deus o amava e de que ele também deveria amar o seu povo e amar o Deus de Israel. Então, essa foi a formação que Moisés teve. Então, ele, claro, passou 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto, ali pastoreando as ovelhas e peregrinando. Foi o tempo que Deus tratou de Moisés. Mas você percebe que, em momento algum, aquela semente que havia sido plantada, ainda que a gente entenda que foram por apenas 3 meses, aquela semente germinou e brotou. E é legal, né, que às vezes algumas mães, geralmente as mães crentes têm esse costume, né? Isso parece doideira para quem não é crente, mas as mães têm costume de já orar pelo seu filho no ventre, de já conversar com o seu filho no ventre, de já cantar louvores para o seu filho no ventre. E isso é importante, apesar de parecer algo meio maluco. Cremos que isso tem fundamento e tem poder, sim, tem poder. Então, lembra, quando eu pregava aqui sobre João Batista, eu dizia que o normal é que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Esse é o normal. As crianças vão crescer, vão ouvir o Evangelho, vão levantar a mão, vão confessar Jesus. Mas nada impede que Deus possa regenerar uma criança no ventre, porque a Bíblia diz que João Batista no ventre já era cheio do Espírito Santo, no ventre ele já era cheio de Deus. Então, o próprio Davi diz que desde o ventre materno ele já era de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esses mistérios competem a Deus e não a gente. Mas o tempo passa e Moisés, ainda chamado por Deus, ainda que aceitando o chamado, vocês vão lembrar que Moisés deu uma titubeada. Moisés ficou com medo de agir sozinho. Ele vai dizer, olha, eu não sei falar bem, eu não sei me expressar bem, não sei bem como é que vai ser isso. E aí Deus vai e forma uma equipe. Lembra? A semelhança que eu disse que Deus não desejava que Guilherme falou que Deus não desejava que Adão vivesse sozinho. Deus também forma uma equipe para Moisés. Então tá, Moisés, você não vai trabalhar sozinho, vou te dar uma equipe. E aí Deus forma essa equipe, e melhor ainda, Deus forma a equipe, olha que coisa maravilhosa, com os 2 irmãos de Moisés. Deus poderia ter chamado qualquer pessoa do povo de Israel, poderia ter chamado alguém sei lá, alguém de uma outra tribo, alguém de um outro grupo, mas Deus chama justamente os 2 irmãos de Moisés para o apoiá-lo. E enquanto, claro, Deus estava tratando Moisés, Deus também devia estar tratando os seus irmãos, para que no tempo determinado eles soubessem também como agir junto com Moisés. E aí você pensa, primeiro irmão de Moisés, Arão. Não deve ter sido fácil ser Arão, porque olha só, Miriam tinha um destaque. Ela foi a menina usada por Deus para salvar Moisés e para manter Moisés em casa ali quanto bebê. Então Miriam tinha um destaque. Moisés era aquele filho que estava sendo criado no palácio. Era o cara depois do filho de Faraó. Era considerado sobrinho do Faraó, né? Filho da filha de Faraó, neto de Faraó, melhor dizendo. Então Arão não deve ter tido uma vida muito fácil, porque ele era aquele irmão que não cheirava nada, não tinha nenhum destaque. Contudo, você vê que quando Deus o chama, ele se submete ao chamado de Deus. Ele não fica com inveja, ele não fica com picuinha, pelo contrário, ele aceita a função, como eu falei no início, que Deus tem uma função para cada um no reino dele, para homem, para mulher, para cada um na igreja dele. Arão aceita essa função de bom grado, ainda que ele fosse coadjuvante. E o pior,
ele que falava. Moisés falava e ele transmitia. E no final você vai ver que o texto sempre ficava como se fosse Moisés. Quer ver? Abre lá em Êxodo 4. Êxodo 4, 16. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, ou seja, Arão vai ser boca de Moisés, e tu lhe será por Deus. Ou seja, Arão ia falar e ele seria só a boca. Mas quem estaria mesmo com a autoridade suprema seria o Moisés. Então o texto diz, ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Então você vê que o crédito ficava para Moisés, mas quem tinha mesmo a posição ali de destaque era o próprio Arão, mas em momento algum ele se rebelou contra essa situação, pelo menos no início não. Então, a princípio, essa posição não incomodou Arão, porque ele entendia que ele fazia parte de uma equipe, ele entendia que ele fazia parte de um projeto de Deus, e no projeto de Deus existem várias pessoas com funções diferentes, independente se você é Arão, se você é Moisés, se você é Miriam. O importa é que você esteja no projeto de Deus. Essa é a grande questão. Não importa se você é pastor, presbítero, diácono ou apenas membro da Igreja Congregacional de Andorinhas. Importa que você faça parte do plano de Deus que Deus tem para a Igreja Congregacional de Andorinhas. Então, essa equipe formada por Deus é muito importante para que a gente entenda o nosso papel hoje, para que a gente entenda a nossa postura hoje, a nossa posição hoje como igreja aqui. Qual é a nossa participação aqui hoje como igreja? Ainda que você, pastor, mas eu só canto no coral. É a tua função, é o teu papel, é o teu ministério que Deus te deu. Faça com zelo e da melhor maneira possível, porque foi assim que Deus fez desde o início com Adão e Eva, e agora a gente avaliando a equipe aqui de Moisés. A segunda pessoa dessa equipe, ou a terceira pessoa, era Miriam, irmã de Moisés, que a gente também sabe a história. Miriam, irmã mais velha, aquela que foi utilizada por Deus para salvar Moisés ali do rio, né? No momento em que a filha de Faraó encontra com ele. Contudo, o tempo passou, 80 anos depois, Miriam ainda tinha a mesma convicção e a mesma disposição para crer e servir em Deus. Tanto é que quando Moisés vem como libertador, ela se junta rapidamente ao irmão para trabalhar na obra de Deus. Contudo, o tempo vai passar também e a gente vai perceber que tanto Arão quanto Miriam deram alguns vacilos e precisaram ser corrigidos no decorrer da caminhada. Então, a equipe formada por Deus era perfeita. O plano de Deus para a Igreja Congregacional de Andorinhas, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Assembleia, é perfeito. O problema é que aqueles que compõem esse plano, na sua grande maioria, ou na sua totalidade, não são perfeitos. E aí, os problemas surgem. E o problema vai surgir aqui no meio dessa equipe. E aí, né, engraçado, você deveria falar, poxa, o problema nessa equipe deveria não acontecer, afinal de contas eles eram irmãos de verdade, irmãos de sangue. A gente se chama irmão, se considera irmão, mas não somos irmãos propriamente dito, de sangue. Mas você vê que o ciúme, a inveja, a discórdia, a contenda, ela destrói qualquer equipe mesmo, até de sangue. Até na família ela entra e destrói. É o que vai acontecer aqui agora e é o que acontece lá em Números. Vamos ler? Números 12. Números 12. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Muito obrigado. Fechou, Sandro? Números 12, versículo 1 diz assim, falaram Miriam e Arã contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinham tomado a mulher cuxita. Olha só, em parte, Arão e Miriam até tinham razão, porque era proibido para o povo de Israel casar com mulheres estrangeiras, e Moisés realmente tinha dado um vacilo aqui. Contudo, Deus sondava coração, mentes e coração, e sabe que no fundo, essa repreensão e essa crítica não era só por causa da mulher de Moisés, era um ciúme mesmo por causa da posição que Moisés estava ocupando de líder do povo de Israel. E aí entra o problema, porque enquanto a discórdia ou o desentendimento se dava,
simplesmente porque Moisés tinha realmente falhado em chamar uma mulher, em contrair núpcias com uma mulher que não deveria, em se envolver com uma mulher que não era do povo de Deus, e aí fica mais uma luzinha para os meus jovens aí de, né, julgo desigual. Então, cuidado, tá permeado em toda a Bíblia, mas se vocês quiserem bater de cara, fiquem à vontade. Então, o problema não era esse, o problema é que eles realmente estavam querendo se rebelar contra Moisés, pelo fato de não estarem mais satisfeitos com a liderança de Moisés no liderar do povo. E aí, é lamentável, porque nós encontramos um pouco disso nas igrejas hoje em dia também. Pessoas que nunca estão satisfeitas com o lugar que Deus lhe deu, com a posição que Deus lhe deu, com o privilégio que Deus lhe deu de servi-lo. Queridos, ainda que você julgue que o seu serviço aqui nessa igreja seja o serviço mais indiferente, você tem o privilégio de servir o Deus do universo. Ah, pastor, mas eu só oro às vezes, e olhe lá na igreja. Você tem o privilégio de servir ao Criador, o dono de todas as coisas. Então, pare com essa bobagem de olhar para a posição e para o título, e olhe para o privilégio de servir a Deus. Olhe para o privilégio. Busque mais, se envolva mais, se ofereça mais. Se você acha que é pouco, é tão pouco o meu serviço, se envolva mais, se ofereça mais. Mas pare com essa bobagem de ficar desdenhando daquilo que Deus te deu, a capacidade, a habilidade, o dom, o privilégio de fazer parte dessa congregação. Então esse que foi o problema deles. Foram abençoados, foram extremamente privilegiados. Dentre todo o povo de Israel, aquela família seria a família de destaque para conduzir o povo para fora do Egito. E ainda assim, Arão e Miriam não estavam satisfeitos. Não estavam satisfeitos e se deixaram levar pela discórdia, pela cobiça, pela inveja, e o problema vai aparecer. Eu vou citar aqui alguns fracassos de Arão, para que a gente aprenda com Arão e não repita. Porque, de novo, a equipe lá era Arão, Miriam e Moisés. A equipe aqui, queridos, é Jesus Cristo como cabeça e todos nós abaixo dele. A equipe é a Igreja Congregacional de Andorinhas. Então o problema é esse. Se a gente não pensa como equipe, se a gente não aprende com os erros que essa equipe cometeu, a gente vai cometer os mesmos erros de Arão e de Miriam. E a gente olha e fala, como que pode? A gente daqui a pouco está fazendo igual. Então, numa equipe, independente da posição, todos são importantes para Deus. Assim como o Guilherme falou aqui no início, na semana passada, homem e mulher, funções diferentes, obrigações diferentes, responsabilidades diferentes desde o início. Contudo, ambos de extrema importância na obra de Deus. Arão fracassou várias vezes. A primeira vez ele fracassa como líder. Quem aqui não lembra? Moisés sobe um monte, olha o privilégio que Arão teve. Moisés sobe um monte e diz assim, ó, fica tu como responsável pelo povo. Virou o cara. Na ausência de Moisés, ele era o cara. Passou 40 dias, se não me engano, no monte, para que Arão cedesse ao pecado, à insistência, à importunação do povo e permitisse que o povo fizesse um bezerro de ouro. E ainda botou a culpa no povo e tentou se justificar. Então Arão fracassou como líder. Outra coisa, Arão fracassou como pai. Não sei se você lembra, mas o ministério sacerdotal, ele vai vir, ou ele vai começar em Arão. Moisés, no monte, diante de Deus, Deus fala para ele, ó, você vai ter que escolher sacerdote. Ele diz, olha, eu escolho Arão, e os descendentes de Arão, os filhos de Arão, os filhos dos filhos de Arão, serão a tribo sacerdotal. Deles sempre vai nascer, não tem como vir de outra tribo, sacerdote. Vai ser perpétuo dos filhos de Arão. E aí, o que acontece com os dois primeiros filhos de Arão? Na primeira vez que eles foram lá levar incenso, eles levam o fogo estranho diante do altar e Deus consome os dois, mata na hora. No primeiro. Não foi nem na segunda, não. Foi na primeira chance. Então, Arão fracassou também, inclusive, no seu ministério como pai. Outra coisa, Arão fracassa como irmão. Ele deveria ter ficado do lado de Moisés quando Miriam se levantou contra Moisés. Mas ele, pelo contrário, se voltou contra Moisés, apoiando Miriam. Ele fracassa como companheiro de ministério. Lembra quando Moisés dá-lhe uma pancada na rocha? E Deus falou, não bate, troca uma ideia com a rocha. Ele vai lá e bate. Arão deveria ser aquele companheiro de ministério que deveria falar, calma aí, acho que o senhor está errando, acho que você está equivocado. Deus falou para falar com a rocha, não é para bater, a rocha simbolizava Cristo, não era para bater nele. Arão deveria ter apoiado, ter aconselhado, ter sido companheiro de ministério. Arão se deixou levar e falou, bate mesmo, Moisés,
desce o cajado na rocha. Então, cuidado. A gente, como uma equipe também, eu como pastor, ainda que seja pastor da igreja, eu preciso de pessoas que me aconselhem, que abram os meus olhos, que ainda que eu, em alguns momentos, esteja errado e me achando certo, fale, pastor, eu acho que não está legal. Agora, se você vem para o meu lado e apoia, inclusive, o meu erro, você vai estar me prejudicando e prejudicando a igreja. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem um grupo de igrejas, ou um grupo de crentes, um grupo de pastores, que convida a igreja a apoiá-lo cegamente. O pastor pode estar em adultério. Não, tem que apoiar meu pastor, só quem pode julgar ele é Deus. Gente, isso é burrice. Isso é burrice, isso não é fidelidade, isso não é hombridade, isso não é apoio, isso não é equipe, isso é burrice. Se você vê o teu pastor cometendo um erro e você não tem espiritualidade, santidade, temor a Deus para alertá-lo em amor, o que você está fazendo é afundar a equipe. Então, cuidado com isso. Tem igrejas que pregam isso, que você tem que ser cego, que você tem que ser bitolado diante dos erros da liderança. Isso não existe. E jamais vai existir enquanto eu estiver aqui como pastor. Então, Arão deveria justamente fazer isso. Chegar para Moisés e falar, Moisés, eu sei que você é o líder, eu sei que a função é sua, Deus chamou você, mas eu acho que não é por aí que você deve caminhar, não. Acho que está errado. Então, queridos, não cometa esse erro. Nem comigo, nem com nenhum outro colega aqui de equipe, de ministério. fulano faz parte do ministério comigo e não vou falar não, porque pega mal. Pelo contrário, você está fazendo um desserviço para a equipe quando você se cala diante do erro de qualquer um que seja, que faz parte da congregação aqui nossa, certo? Outra coisa, Miriam falha também. Miriam, ela tinha um papel também extremamente importante, tanto que o texto que a gente leu no início, de Miqueias, diz assim, enviei diante de ti. Você vê que apesar de Moisés ser o líder, quando Deus fala por meio do profeta Miqueias, ele não faz acepção, ele diz, eu enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Ainda que as funções eram distintas, quando Deus fala da equipe, Deus fala dos três. Como uma equipe só. Contudo, Miriam começa muito bem. Miriam começa exercendo, inclusive, uma liderança entre as mulheres. Você vai ler e vai ver que quando ela tem aquele cântico de Miriam, as mulheres a acompanham. Contudo, Miriam também vai se deixar levar pela tão maldita cobiça, inveja, essa contenda que acontece, inclusive, até hoje no meio do povo de Deus. E ela não se contenta com o lugar que Deus tinha dado para ela e se insurge contra Moisés. É o que acontece no texto que a gente leu, seguindo o texto de Números 12, diz assim, e disseram, você vê que o texto coloca os dois em pé de igualdade, Miriam e Arão, que diz assim, falaram Miriam e Arão contra Moisés. Contudo, você vai perceber, depois se você quiser ler mais detalhadamente a história de Moisés, você vai ver que quem começa o problema é Miriam, tanto que é ela que vai sofrer aqui a maior de todas as consequências. O texto diz assim, e disseram, os dois, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Então você vê, Deus tinha escolhido como o canal, ou aquele a quem ele falava diretamente era Moisés. Ainda que ele usasse Arão e Miriam como ajudadores, como cooperadores, como auxiliadores de Moisés na equipe, ele falava com Moisés, ele dizia, meu servo Moisés. E aí eles falam, olha, Moisés, Deus está falando com a gente também. Eles começam a tentar usurpar o lugar de Moisés. E aí o texto segue e diz assim, o Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então você imagina quanto que perturbaram Moisés, para Moisés ter perdido a linha. O texto diz que ele era muito manso, mais do que todos que existiam sobre a face da terra. E ainda assim, Moisés pirou, o povo conseguiu tirar Moisés do sério. E aí o texto segue e diz assim, logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda, ou seja, vão lá me encontrar na tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, chamou só os dois, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então Deus diz, olha, se no meio de vocês, escuta uma coisa, Arão e Miriam, tem profeta, eu apareço.
me faz conhecer por meio de sonhos, por meio de revelação. Contudo, o texto segue, olha o que Deus diz: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, você vê que o próprio Deus defende a honra de Moisés diante dessa falha que a equipe cometeu, Arão e Miriam. E aí, eu queria chamar a atenção aqui para uma outra coisa, que é muito comum nos dias de hoje. Meu irmão, você percebeu? Só para terminar, o texto diz assim: e a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E aí, logo em seguida, Miriam vai ficar tomada de lepra, e aí é a tão famosa maldição de Miriam. Miriam ficou tomada de lepra porque se levantou contra Moisés. E aí, você deve conhecer, ou você já deve ter escutado, várias histórias de líderes religiosos, pastores, ungidos, que quando alguém fala qualquer coisa contra ele, ele lança uma maldição, e aí ele usa esse texto como base. Diz: olha, tu vai ficar leproso, porque Miriam foi amaldiçoada, e você também vai ser, porque está falando contra mim. Só que aí tem um parênteses. E eu sou bem sincero, olha que quando eu falo isso, claro, eu falo inclusive contra mim mesmo, que sou pastor. Esse texto não permite, meu irmão, que nenhum pastor amaldiçoe ninguém, ainda que as pessoas se levantem contra ele. Suponhamos que daqui 3 anos vocês cansem de mim e a igreja se levante contra mim e eu seja até inocente. Esse texto não me dá autoridade para amaldiçoar ninguém, porque quem defende a moral de Moisés aqui é Deus. Quem tem que defender a moral de pastor é Deus. Claro, diante de algumas situações, eu posso me resguardar? Posso, mas eu não tenho autoridade nem direito de ficar amaldiçoando e desejando mal para ninguém. A Bíblia diz que eu, como pastor, tenho que sofrer o dano. A Bíblia diz que eu, como pastor, tenho que dar o exemplo, que eu tenho que ser o primeiro a perdoar. Então, cuidado com isso. É claro, é bom um pastor sofrer uma injustiça, claro que não é bom. Eu gostaria? Não gostaria. Mas esse texto não dá autoridade para líder nenhum amaldiçoar ninguém. Líder nenhum dizer: fulano falou mal de mim, então está amaldiçoado igual Miriam. Porque essa maldição não partiu de Moisés. O texto diz que Moisés estava quieto. Moisés era manso, muito manso, mais manso do que todos os homens. E Deus levanta para honrar a fidelidade de Moisés. Então, queridos, cuidado com isso. Eu falo isso com muito cuidado, porque eu sei que amanhã ou depois eu posso ser vítima de uma calúnia, de algo que eu vou ficar muito chateado. Contudo, ainda que eu fique chateado, ainda que eu possa me resguardar diante de algumas situações, eu não tenho o direito de amaldiçoar ninguém. Não me compete fazer isso. A Bíblia diz que a gente tem que orar pelos que nos perseguem, amar os que nos odeiam, abençoar aqueles que fazem mal contra a gente. Então, isso é um outro problema, que infelizmente a classe dos ungidos tem esquecido, que a gente tem que ser o primeiro a sofrer o dano. A gente tem que ser o primeiro a apanhar. É fácil você falar isso, pastor, porque o senhor nunca passou por isso. Talvez, mas se passar, que Deus me dê graça para tomar esse tipo de atitude, certo? Fala. Sim, muito sério. Não, o que a maioria está falando é o que eu acho também. E aí, claro, Maria, a gente faz esse comentário: eu acho que fulano não lê. Mas, na verdade, fulano lê. O que o fulano não quer é engolir. Eu mandei esses dias para alguém no WhatsApp aí dizendo, para o pessoal da igreja: a Bíblia não é difícil de ler, alguma coisa assim, ou de entender. A Bíblia é difícil de engolir. Ler, eles sabem. Difícil é na hora que o calo aperta. E aí, de novo, eu falo isso com bastante cuidado, porque amanhã depois pode ser o meu dia. Mas difícil é colocar em prática. Eles sabem que tem que fazer. Difícil é colocar em prática. Difícil é fazer valer. E aí, de novo, aquilo que eu disse domingo agora, e eu repito, e aí dizendo na questão até do pastorado, não é para qualquer um. É por isso que não é para qualquer um. É por isso que liderar uma igreja, estar à frente de um rebanho, não é para qualquer um. Não é. É para sofrer mesmo. É para passar perrengue mesmo. E sabendo que o nosso galardão está no céu, não está aqui.
sabendo que a nossa honra está no céu, não está aqui. É fazer, e aí eu não estou aqui me colocando como vítima, me colocando com a classe pastoral, até porque eu sou um dos que mais critico mesmo a classe pastoral, mas é fazer, sabendo que você vai acertar 99%, e naquela 1% que você errar, o povo vai tacar de pedra. Mas é isso aí, você não escolheu ser pastor? Você não disse que Deus te chamou para ser pastor? É isso aí. É saber que você vai ser como Moisés, libertador do povo. Vai estar à frente do rebanho. Mas vacilou uma vez, o povo vai tacar em cima de você pedra. Então assim, e aí? Se a sua graça não estiver em Cristo, se a sua convicção não estiver nele, se a sua satisfação não estiver nele, que te chamou para ser pastor, presbítero, diácono, irmão, desiste e vai embora. Entrega. Entendeu? Chega lá e diz, ó, repensei, não tenho chamado para esse negócio não. Não tenho um espírito para isso não. E, de novo, eu não vivi nada ainda do que os pastores mais antigos do que eu já viveram. Mas eu peço a Deus que me dê graça, para que quando chegar o meu dia, eu faça a semelhança. Mas é duro ver que dos dois erros, tem pessoas seguindo líderes igual burro, de forma cega, balançando a cabeça para tudo que a liderança faz, e tem também tipo de pastores que fazem isso. Além de tudo, além da pessoa seguir igual burro. Aí, de repente, tem uns que a escama cai. Aí o cara fala, epa, peraí, mas isso que o senhor está fazendo está errado. Aí ele vem e taca ali a maldição. Então, que Deus tenha misericórdia desses líderes e que Deus tenha misericórdia até do povo que está sendo oprimido debaixo desse tipo de opressão. E aí, né, eu acho que nós, pastores, deveríamos lembrar, e não só pastores, os crentes como um todo, deveríamos lembrar que o nosso maior exemplo é Cristo. E a Bíblia diz que ele era uma ovelha muda, que ele foi caluniado e não respondeu, que ele foi esbofeteado e não deu na mesma moeda, que ele foi perseguido e não odiou. Ele na cruz diz, Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Então, assim, ainda que a minha carne fique vibrando, tremendo para responder na mesma moeda, o meu exemplo é Cristo. É Cristo. Ainda que eu fique revoltado com aquilo que fizeram comigo, eu estava certo, o meu exemplo é Cristo. O meu exemplo é Cristo. Então, eu acho que nós, pastores e a igreja, deve repensar essa relação, tanto de obediência cega, porque na verdade você não está ajudando, você está prejudicando a equipe, tanto quanto essa questão de que fulano vai me amaldiçoar. Se eu sair da igreja, fulano vai colocar... Eu já vivi isso, né? Eu posso falar aqui, porque eu vou gravar, vou botar na internet, não posso falar. Eu já vivi isso de perto. As pessoas falam, não, mas eu não posso sair de lá, porque se eu sair... Assim, gente, assim mesmo, como se fosse um bagulho tipo bruxaria. Não, se eu sair... E, gente, vocês estão vivendo aonde? Cristo nos chamou para a liberdade. Cristo nos chamou para viver felicidade, paz, viver em família. Que loucura, não posso sair senão, sabe, com medo mesmo, como se fosse uma praga góspel, uma mandinga. O que é isso? Isso aí. E ninguém está isento de problema, né? É muito fácil, né, queridos? Aí você imagina, e de novo, estou falando isso como um pastor sabendo que futuramente eu posso passar por isso. Mas é muito fácil para mim, que sou líder religioso aqui, de vocês, colocar na mente de vocês que vocês têm que me obedecer de forma cega, e depois, quando qualquer um aqui questionar qualquer dos meus mandamentos, eu dizer, olha, Deus vai pesar a mão. É fato, quem não passa por problema aqui, vai se cumprir, queridos. Essa minha profetada, Deus vai pesar a mão. É claro, todo mundo passa por problema. Aí às vezes passa 2, 3 anos. Aí, viu, não falei? Camarada não tem nem, não dá nem um prazo, né? Não estabelece, em 5 dias Deus vai pesar a mão. Não, Deus vai pesar a mão. Aí fica bangu. Aí daqui 5 anos acontece alguma coisa, como pode acontecer com qualquer um de nós. Ele diz, não falei que eu disse que Deus vai pesar a mão. Gente, isso é um absurdo. Deus com certeza vai cobrar. Mas para fechar esse assunto que a gente está tratando, somos uma grande equipe. Deus sempre teve como propósito trabalhar em equipe. Deus formou uma equipe para Moisés, Deus formou uma auxiliadora para o homem, para Adão. Deus sempre quis trabalhar com o seu povo unido. Deus escolheu um povo, Deus nunca escolheu uma pessoa sozinha. Então, como equipe, a gente deve aprender a lidar com as posições, com as ocupações, com as posições de liderança, com os títulos, com os cargos, e ainda assim entender que para Deus todos somos importantes, cada um exerce uma função, cada um tem um papel. Contudo, queridos, Deus, no final das contas,
salvou a todos nós com o mesmo sangue. Deus tem o mesmo amor, a mesma importância, o mesmo propósito, fazer que o reino dele cresça por meio dessa equipe. Entendeu? E aí, outra coisa que eu já falei domingo, mas quero só fechar, só reforçar, o que muitos não avaliam, tantos os que entram para o ministério, quanto aqueles que ficam desejando entrar para o ministério, é que quanto maior, pregamos aqui domingo de manhã, quanto maior a responsabilidade, ou melhor, quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Quanto maior o conhecimento, maior a exigência de Deus. Quanto maior a oportunidade, maior será a cobrança. A quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito é concedido, maior serão as exigências. A Bíblia diz que vai começar o juízo, e já é a hora de começar pela casa de Deus. Então, aqueles que desejam entrar para o ministério pastoral, deveriam botar isso na balança. Aqueles que ficam desejosos, deveriam colocar isso na balança, porque a responsabilidade é infinitamente maior. Então, se hoje o seu ministério talvez não seja de destaque, entre aspas, foi esse que Deus te deu, seja parte da equipe, dê o seu melhor para a equipe, melhor. E talvez, repito o que eu falei na metade, talvez você não tenha mais, porque não busque mais. Talvez você não tenha mais participação, porque está acomodado. Talvez Deus não te use mais, porque você não se coloca mais à disposição. Porque trabalho é o que não falta na igreja, filho. Vou dizer sincero, lugar para você servir não falta. Na nossa igreja, então, o que mais tem é atividade. Talvez o que está faltando sou eu e você se colocar à disposição para falar: ei, Senhor, eis-me aqui, ó. Eis-me aqui. Então, homens e mulheres devem trabalhar juntos na obra do Senhor, sem se importar com a posição que estão ocupando, sem concorrência, sem inveja, mas com respeito mútuo, sabendo que não há para Deus acepção entre homem e mulher. Há sim para Deus funções diferentes no reino de Deus, não só para homens e mulheres, mas para homens e mulheres, cada um exerce o seu lugar. Outra coisa, devemos fazer a nossa função e a nossa obrigação, certos de que o juiz é Deus, certos de que quem recompensa é Deus, certos de que quem vai nos dar galardão é Ele, certo? Então a gente deve parar com isso. Fulano não reconhece o meu trabalho. Eu não sou reconhecido por essa igreja. Ninguém me deu obrigado. Meu irmão, quem avalia todas as obras, quem pesa todas as obras é Deus. Quem recompensa todas as coisas é Deus. Ainda que, é claro, nós como igreja devemos agradecer aos irmãos que trabalham, aos irmãos que louvam, aos irmãos que abrem e fecham a igreja, aos irmãos que fazem a festa da alegria, a festa do Aipim, devemos agradecer. Mas ainda que nós esqueçamos de agradecer, meu irmão, quem vai te corresponder, quem vai te responder, quem vai lhe pagar, e se é que ele deve alguma coisa a alguém, é Deus. Certo? Então cuidado com isso, não importa o que fazemos ou a posição que ocupamos, importa o privilégio de fazer parte da equipe. Se a gente pensar, eu faço parte de uma equipe de Deus, meu irmão, não interessa a posição que você joga, importa estar no time, não importa. Pergunta lá para o jogador do Flamengo que está sentado no banco ganhando mais de 10 mil reais por mês, se ele se importa de estar no banco. É claro que ele tem o desejo de entrar e ser titular, mas pergunta para ele se ele quer ir para casa. Meu irmão, fala o seguinte: já que você é banco, vai para casa. Eu vou falar: é ruim, não me tira daqui não. Eu estava falando com, não sei se foi Guilherme, alguém falou para mim que tem um rapaz que está jogando aí no time do Flamengo, que ele era o terceiro reserva, o goleiro, um goleiro agora da base, ele era o terceiro reserva e agora ele está como titular, e os dois que estavam acima dele foram embora, estão jogando em times menores, nem sei se estão jogando, e ele que era o terceiro reserva agora é o titular. Então você vai perguntar para ele se ele queria sair do banco. Então, meu irmão, não interessa a posição que você está, interessa é fazer parte da equipe, porque se você não está na equipe de Deus, provavelmente você está em outra, e essa outra não é muito legal, certo? Então, se empenhe, se esforce, faça o melhor que você puder no lugar que Deus te colocou. Claro, em alguns momentos, talvez, Deus vai usar você com mais destaque. Em outros momentos, Deus vai usar o irmão com mais destaque. Em outros momentos, Deus vai usar mulheres, como usou na Bíblia, a própria Miriam aqui e a sua mãe, para salvar o libertador de Israel. Em outros momentos, Deus vai usar homens. Então, queridos, não importa qual o seu sexo, a sua posição financeira, a posição que você ocupa na igreja, importa a sua fidelidade. Se você é fiel, não interessa se você
é pastor ou não. Interessa que você chegue naquele grande dia e escute de Deus que os talentos que Ele te deu foram bem utilizados. Agora, de que adianta ter 10 talentos e naquele grande dia ouvir de Deus que servo mal, enterrou os talentos, não fez nada com o que eu te dei. Melhor ter um e fazer bom uso dele. Certo, meus irmãos? Que a gente possa sair daqui hoje repensando a nossa condição de membro de uma equipe. E que o cabeça dessa equipe, o líder dessa equipe é Deus. Sempre foi propósito de Deus trabalhar em equipe. Hoje Ele tem uma aqui nessa igreja. E aí, o que vamos fazer em 2018 para que essa equipe seja cada vez melhor para a glória de Deus? Tem que ser o nosso pensamento e o nosso objetivo, seja homem, mulher, seja pastor ou apenas membro da igreja, seja ancião ou jovem. Até porque, queridos, de novo, repito, tem lugar para todo mundo e tem trabalho para todo mundo. O problema é que a gente se acomoda com o Egito e depois fica reclamando de quem é Moisés. A gente está acomodado com o Egito e depois fica reclamando de quem tem lugar de destaque. A gente está acomodado em viver em pecado e depois reclama de fulano que Deus usa muito. Talvez seja porque a gente está acomodado, já se acostumou com o Egito, certo? Vamos terminar?